Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai aprender a dar o start nas operações, tá certo? Ou seja, a gente vai iniciar as operações com o robô, tá? A gente vai selecionar as moedas e dar o OK, tá bom? Então a gente vai seguir agora aqui esse passo a passo. Primeiro passo é você clicar aqui em futuros, tá? Aqui no meio da tela, tá lá embaixo, tá? E vai abrir aqui algumas opções de moeda, tá? Aqui em mercado, como você pode ver, tá certo? Então agora a gente precisa ir lá na planilha, tá? Então você vai selecionar, né, qual gerenciamento de planilha você quer seguir, né? Tem algumas configurações pré-recomendadas, como eu falei no vídeo anterior. Eu vou seguir a configuração da própria planilha, tá? Quando vocês abrirem a planilha, ela vai estar aqui dessa forma. Note que lá em cima, né, ou lá embaixo, dependendo do seu celular, vai ter a aba, vai ter médio risco, longo risco, né? Tem a configuração da gente, né, que a gente mesmo usa. Eu vou nessa médio risco, tá certo? Da própria empresa, né? Dos próprios traders oficiais que operam lá e recomendam, tá? Porém, eu não recomendo o stop muito alto, que é o que eu vou ensinar mais à frente, tá? Então, ele recomenda aqui, por exemplo, você com $120 operar uma moeda, tá? Essa moeda aqui é a AP, tá certo? E tem aqui as informações que você precisa colocar nela, tá? $300, ainda somente a AP, né? $400, você já opera duas moedas, a AP e a Doge, tá bom? Então aqui ele vai recomendando, né, para cada tamanho de banca, né? Por exemplo, eu quero operar com $1.000, certo? Então você consegue operar aí com 7 moedas e tá aqui as configurações recomendadas, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu vou fazer como se eu tivesse uma banca de $120, tá? Então a gente vai selecionar a moeda AP, que é a recomendada, né? E operar, tá certo? Então eu vou lá, vou selecionar aqui a moeda AP, ó. Vocês podem ver, ela tá aqui. Vou clicar nela, tá? Clicou nela, você vai arrastar lá para baixo e você vai clicar em Settings, tá? Aqui, que é para configurar ela, tá? Ó, aqui é o valor da entrada, tá certo? Então a entrada recomendada é de $10, operando com $120, tá? Então a gente vai colocar aqui 10, tá? No seu pode estar diferente, né? Na minha, como eu já mexi anteriormente, ela já está pré-configurada em 10. Como vocês podem ver que tem 10,0000, enfim, só que é 10. Mas eu vou tirar as vírgulas aqui só para facilitar, tá certo? Então aqui deixa 10 e 10, tá? Aqui você bota em milionário estratégia, tá certo? E aqui você vai colocar long e short, tá certo? Que são as duas opções lá em cima. Para você pode estar assim, ó, quando você for mexer, tá certo? Porém, quando você selecionar aqui long e short, ó, vai aparecer as duas opções lá em cima, tá? O alavancado da moeda que eles recomendam é em 10x, tá? Nessa configuração aqui, ó, 10x, tá certo? Que é justamente aqui, ó, tá certo? Então aqui, ó, aí ele quer que opere em 10x. Então você vem aqui e coloca 10. Eu particularmente opero em 5 porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, né, eu tenho minha própria configuração que eu fui fazendo ao longo do tempo, porém você pode escolher, né, se quer seguir o gerenciamento, né, as configurações que a gente usa, né, que é um pouco mais conservadora, ou a da própria recomendação da empresa, tá certo? Que eles passam a planilha, tá bom? Então coloquei 10 ali, long e short, certo? Agora a gente vai aqui, ó, pro stop loss, certo? Que é de 300, não, esse de cima, né, que é 400, stop loss e o take profit, tá? Que é o lucro. Então a gente vai 400 de stop loss e 10.000 de take profit, certo? Então o stop loss lá tá de 400, então aqui você vai colocar 400, tá? Pessoal, o que é o stop loss? É justamente quando que o seu robô vai encerrar uma operação, né? Ou seja, ele vai ficar trabalhando e, por exemplo, se houver uma volatilidade muito alta no mercado e acabar consumindo muito a banca, quando chegar em $400, ele encerra a operação ali manualmente e você vai ter essa perca desses $400, se chegar a $400. Então a margem, né, pelo gerenciamento da planilha e pela recomendação da própria empresa, eles recomendam botar uma margem alta, porque quanto maior o stop, né, quanto maior a margem, então mais o robô vai ter gás para trabalhar, mais difícil vai ser bater esse stop, né? Tá certo? Por isso que eles recomendam isso. E aqui, tá, você colocar 10.000, tá certo? Então, feito isso aqui, são essas aqui as configurações que você vai colocar, certo? De acordo com a sua banca. Você vai clicar aqui em confirma, tá bom? Ou seja, ó, foi salvo. Voltou, foi salvo. E agora você vai dar o start, tá certo? Eu vou dar o start aqui e vou confirmar. Pronto. Feito isso,
a moeda está ativa, tá certo? Para você conferir, você volta ali na setinha, tá certo? Você volta, você vai subir e você vai clicar aqui em moedas ativas, tá certo? Quando você for aqui em moedas ativas, a minha eu já tenho, essa banca já está em andamento, então tem várias configuradas. Para você só vai aparecer uma, que é a app, que é a que eu acabei de configurar, tá certo? Ela vai aparecer aqui para você, ó, mas para você só vai aparecer ela. Como vocês podem ver, ela já está aqui, tá certo? O que significa que ela já está operando lá na minha corretora, tá bom? Já foi aberta as ordens, a banca já está trabalhando e pronta para lucrar, tá certo? Então, você que está operando com um capital maior, é só você voltar lá, né, aqui em moedas, né, ou digitar aqui a moeda que você quer, né? Por exemplo, eu quero operar a ETH, pronto, você digita, ela vai aparecer aqui, e aí você vai lá e configura a segunda moeda e dá o start. E aí você vai adicionando todas as moedas até bater ali na sua meta de gerenciamento. Pronto. Aí feito isso, só é voltar para a tela inicial e ficar acompanhando ali os seus lucros, tá certo? Como essa banca minha já está em andamento, então ela já fica lucrando aí de maneira automática, né? Como vocês podem ver, hoje ela já trouxe aí $8 até o momento. A partir de agora, basicamente, é acompanhar os lucros aí que a banca vai tendo, tá certo? E para conferir se as ordens foram perfeitamente executadas, você pode clicar aqui em Logs, tá? Do lado de futuros aqui, do lado esquerdo, tá? Quando você clica aqui e atualiza, tá? Pode ver que a moeda que eu acabei de configurar, ela está aqui, ó, app. Tem alguns nomes em chinês e outros em inglês, enfim, mas dá para entender, ó, que a app é a moeda, ó, app ordem executed, ou seja, a ordem da app foi executada. Então, por que tem duas notificações? Porque a moeda trabalha em duas posições, né, tanto no long quanto no short, né, na alta e na baixa. Então, ela abre uma posição para cada lado. Então, por isso que duas ordens foram executadas, ou seja, o robô já está trabalhando, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvidas, a gente fica aí à disposição na comunidade, certo? Ou pode chamar a gente aí no suporte.